Quando ele começou a trabalhar na Brahma, que depois viria a se tornar a Ambev, era tão bagunçada, como a maioria das empresas dos anos 90, que assim, a cerveja variava de sabor de uma fábrica para outra. E não é só que variava de uma fábrica para outra, variava ao longo do dia dentro da mesma fábrica. Às vezes dependendo do gosto do mestre cervejeiro que estava tocando o processo. Então assim, não é que tinha um processo, tinha alguém ali que ia fazendo como achava que devia fazer. Falcone acabou se tornando um dos caras mais influentes do país. Todos os grandes empresários brasileiros, não só o pessoal do Sonho Grande, mas Gerdau, o pessoal que foi da Sadia e hoje está na BRF, o pessoal que foi do Unibanco e hoje está no Itaú Unibanco, todo mundo, assim, aprendeu muito com o Falcone. E fora as empresas, ele é muito influente também em governos, né? No começo da década passada, o Brasil viveu aquela coisa que, vamos ter um apagão de energia, né? Aí quando perceberam o tamanho da encrenca, Brasília chamou o Falcone para participar do comitê de gestão de crise desse problema. Então, 170 milhões de habitantes receberam uma meta do Falcone, que era, precisamos reduzir o consumo de energia. Falcone vem de uma família super simples, né? Ele nasceu em Niterói, morava num lugar meio roça, sabe? Não tinha rua asfaltada, nada disso. O pai dele, assim, pouca escolaridade, mas via muito valor no negócio do estudo. E ele era o que a gente chamava antigamente de CDF, hoje se chama de nerd, ele era isso desde criancinha. Depois foi fazer mestrado e doutorado no exterior com bolsa de estudo, então era um cara que se dedicava ao negócio. E aí quando ele voltou pro Brasil, foi trabalhar na universidade e começou a dar umas consultorias. E gente, o Brasil dos anos 80 é meio velho oeste, né? Economia fechada, o negócio era complicado, é outro mundo. E aí o Falcone começou a se dedicar ao estudo desse método japonês de gestão, que era uma coisa que não se via no Brasil, essa coisa de eficiência, de ter processo definido. E aí muita gente começou a gostar dessa história. Uma das pessoas que viu essa filosofia do Falcone e gostou, e inclusive foi a pessoa que recomendou para a Brahma, foi a ex-ministra Dorothea Werneck, porque ela é ainda uma pessoa que é muito obcecada com essa coisa de eficiência, ela gosta desse assunto e de repente ela vê gente que está trazendo para o Brasil uma coisa que realmente pode melhorar as empresas do país. Tem algumas pessoas que podem achar estranho, assim, o que importa é resultado, tá só atrás do dinheiro. Mas então é verdade. Se você não pensar se tá dando lucro, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, você não vai ter mais um negócio. Pode ser uma ideia maravilhosa. Então, no fim das contas, é o seguinte, vamos estabelecer metas para aquele negócio perdurar. Primeira coisa, que meta serve para qualquer tamanho de empresa. Você pode começar pequenininho tendo metas. E metas, claro, que vão mudando ao longo do tempo, conforme a empresa vai mudando também. Então, como é que faz? Primeiro, você estabelece a meta da empresa. Tipo, o ano que vem a gente precisa crescer 15%. E a partir daí, você vai desdobrando para todos os níveis da empresa. Qual vai ser a meta de cada funcionário para chegar na meta da companhia? É assim que funciona, porque aí a meta vira um norte. O Falcone vê muito valor no conhecimento que a base tem. Quem é um presidente de empresa, um diretor, ele tem uma visão da empresa. Agora, não é ele que está ali no dia a dia, às vezes fazendo produto, atendendo o cliente, não é ele que está ali. Quem está é a base. E o Falcone vê muito valor nisso daí. Então, assim, vários projetos que eles fazem são realmente envolvendo a base para melhorar os processos. Tem esse exemplo da Sadia, que é muito interessante, que é assim, poxa, precisamos diminuir a quantidade de água usada na lavagem de uniforme. Quem está dentro do escritório dificilmente vai saber o que dá para fazer. Mas quem está participando daquilo ali, vê que assim, poxa, talvez o último ciclo da lavagem, a água está tão limpinha que eu posso usar no primeiro ciclo do lote seguinte de roupa. E com isso, quando você põe na escala de roupas lavadas por ano, dá uma economia brutal de água. Falcone é um cara muito obcecado por essa questão de processo. Quando eu falo processo, é o quê? É você fazer a rotina cada vez melhor. Pode ser qualquer processo, dos mais simples. Tem um exemplo no livro que eu acho até curioso, que é assim, uma vez, para explicar como o processo serve para tudo, ele explicou assim, por que será que cada vez que a gente toma café em casa, o café tem um gosto? Então ele criou um protocolo para explicar isso, que era assim, olha, tem que usar o pó X, tem que ferver a água na temperatura Y, o café tem que ficar depois na garrafa térmica só por X minutos, porque senão ele começa a mudar de sabor. Vale para café, vale para fazer carro, vale para tudo. Esse livro do Falcone, eu vejo ele formando assim uma trilogia, né? Então, o Sonho Grande é uma cultura empresarial muito vencedora. Uma cultura que tem gente que gosta, tem gente que detesta,
mas ela é uma cultura vencedora. O Abílio, para mim, é um exemplo muito bem acabado daquele self-made man. É o cara que veio do nada e se fez sozinho, construiu uma história fabulosa. Depois, com quase 80 anos, teve que sair do Pão de Açúcar, que foi a empresa que ele criou. Ele vai lá e compra o concorrente, compra o Carrefour e começa tudo de novo. E aí eu acho que o Falcone vem arrematar a trilogia com essa questão de método e processo. Porque às vezes as pessoas têm ideias muito legais, mas elas não conseguem executar. Um plano genial, se não for bem executado, ele não vale nada. E eu acho que o Falcone vem trazer essa concretude, tipo, como é que a gente faz? Então eu acho que termina bem essa trilogia.